Paz, meus queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra para a nossa meditação, né? Uma palavra assim que tem outros livros aqui da Bíblia, mas eu vou ler a passagem que está aqui em João, no capítulo 3, para a glória de Deus. Eu gostaria que os irmãos, se fosse possível, já compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? Então, eu vou ler aqui a passagem, que é muito interessante aqui, através de João. E fala assim, João 13. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um líder dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e lhes disse: Rabi, sabemos que o Senhor veio como instrutor da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais que o Senhor realiza a menos que de Deus esteja com ele. E em resposta, Jesus lhes disse: digo-lhes com toda certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe perguntou: como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: digo-lhes com toda certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante, porque eu lhes disse, você tem que nascer de novo. E o vento sopra para onde quer, e ouve-se o som dele, mas não se sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Assim é como todo aquele que nasce do Espírito. E então Nicodemos lhe perguntou, como essas coisas são possíveis? E Jesus respondeu: o Senhor é instrutor em Israel e ainda não sabe dessas coisas? E digo-lhes que, com toda a certeza, falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o testemunho que damos. E se eu lhes falei de coisas terrenas e mesmo assim vocês não acreditam, como acreditarão se eu lhes falar das coisas celestiais? Além disso, nenhum homem subiu aos céus, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que ele o julgasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E quem exerce fé nele não será julgado, e quem não exerce fé já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. E então, esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Amém? A leitura é um pouco extensa, irmão, mas ela fala grandiosamente, né? Porque aqui Nicodemos, tanto é que Nicodemos veio ter com o Senhor Jesus à noite, porque ele tinha medo das represálias, ele tinha medo, né,
se o vissem, né? Ele era um dos principais ali das sinagogas, né? Ele era um doutor da lei, né? Ele era conhecedor da lei. E como todos os outros criticava e não aceitava o que o Senhor Jesus estava praticando, pregando, falando, curando, salvando, libertando as pessoas, é, ele seria apontado por, por estar andando com o Senhor Jesus. E aí ele quis ter com o Senhor à noite, onde ninguém o visse a entrar, né? E ele foi, e o Senhor Jesus o recebeu, né? E ali o Senhor Jesus foi esclarecendo coisas para ele. Quando ele pergunta, né? Quando o Senhor Jesus fala, olha, se não nascer de novo, né? Não tem como ter partes, né? Com o céu, com a salvação, com a luz, né? Aí ele vai e pergunta, mas Senhor, como pode um homem já velho nascer de novo? Acaso, por um acaso, entraria na barriga da sua mãe novamente, e nasceria? Como assim? Até o Senhor Jesus ficou espantado com aquele tipo de condição que ele estava colocando ali. Ele falou assim, mas você é um doutor da lei, você é um instrutor da lei, e você não sabe disso? Como pode ser isso? Aí ele ficou ouvindo o mestre falar. E aí o Senhor Jesus, ele vai e esclarece para ele que tem que ser nascido do Espírito. E ele fala, aquele que foi nascido da carne, ele se mantém carne. Mas aquele que foi nascido do Espírito, ele é uma nova pessoa, né? Porque ele começa a andar com o Senhor, ele começa a andar com Deus. Ele se afasta daquilo que aborrece a Deus, daquilo que afasta de Deus, né? Por quê? Porque ele tomou uma atitude, uma decisão de servir a Deus e servir de toda a sua integridade, de toda a sua vontade, de todo o seu coração, né? E de deixar de fazer aquelas práticas que a outrora fazia e agora não fazem mais, né? Então Deus vai esclarecendo, o Senhor Jesus vai esclarecendo para ele, né? E ele fica assim meio que aturdido, né? Mas mesmo assim ele entende o que o Senhor Jesus está falando e tudo, né? Aí ele fala aqui, né? Aqui o próprio Senhor Jesus, ele fala, mas vocês rejeitam é, os meus testemunhos, vocês não aceitam quando eu curo, quando eu falo do poder e da graça de Deus, quando eu multiplico, né? Os pães, os peixes, né? Quando eu falo que tem vida e vida com abundância, quando eu falo que no sábado você pode salvar o seu animal, né? Você pode salvar uma pessoa, né? Não é porque está no sábado que não vai poder fazer esse tipo de coisa. Então o Senhor Jesus começa a falar dessas coisas. Eu falei assim, olha, mas se eu estou falando das coisas terrenas, das coisas que acontecem, das curas, né? E dos livramentos, das libertações, a qual tem sido feito, né? E vocês não estão acreditando e não aceitam, quanto mais se eu falar das coisas celestiais, como vocês vão receber isso? Pois se nem as terrenas vocês estão aceitando e concordando, dirá as celestiais, né? E ele deve ter ficado ali pensativo e aturdido com aquilo que Deus estava falando ali para ele, né? Aí ele pega e ainda fala para ele, olha, o filho do homem vai ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Ergueu ela lá no deserto, assim o filho do homem vai padecer, né? Vai ser morto, vai ter morte de crucificação, de cruz, né? E aí, e todo aquele que nele crê terá vida eterna. E aquele homem, eu acredito que ele ficou até sem entender, porque o filho do homem ia ser levantado, ele numa, né?
não sintonizou, eu acredito, na hora, mas com o passar do tempo, né, que foi vendo que o Senhor Jesus foi levado ao sinédrio e tudo, e ele começou a ser julgado pela, por sair fazendo as práticas de cura, né? Ensinando a palavra do Senhor, indo às sinagogas, essas coisas. E aí, quando ele viu também que os outros companheiros deles também, que eram doutores da lei, porque queriam que ele fosse ser crucificado, que ele fosse preso, que ele fosse detido, aí ele começou, de certo, a entender de que ele seria logo, logo, até mesmo crucificado, né? Porque eu acredito que a palavra queimava no peito dele, assim, né? Então ele, ele fica ali atento a tudo que está se passando, né? A tudo que está sendo falado de Jesus, porque quando o Senhor Jesus falou com ele aceitou as palavras do Senhor, ele aceitou o próprio Senhor Jesus. Porém, ele se esquivava porque ele tinha medo por ele ser um doutor da lei e de seguir o Senhor Jesus assim explicitamente assim, né? Para que todos o vissem, e aí de ser retalhado ele, a família deles, né? De serem expulsos, mortos talvez. Ele não, ele acreditou nas palavras do Senhor Jesus e acreditou também que ele era o Filho de Deus, porém ele falou assim: olha, Senhor, eu creio no Senhor, mas eu não posso expor a minha família, eu não posso expor a minha situação, eu dependo disso, né? Eu sou reconhecido como um doutor da lei, eu sou um homem de responsabilidade, eu sou um homem a qual todos me conhecem aqui, conheceram a minha parentela, conheceram meus antepassados, e eu não posso largar tudo para segui-lo. Mas eu posso te seguir sim em oculto, eu posso te seguir sim por trás, né, da cortina, vamos supor, por trás. Eu posso te servir sim, mas não publicamente, né? Aí foi talvez uma grande falha de Nicodemos, que o Nicodemos ele poderia também ser um dos discípulos do Senhor Jesus, porém ele temia contra a vida dele, contra a vida da mulher, dos filhos, né, da sua casa, né, por servir ao Senhor assim explicitamente, né? E aí ele não quis fazê-lo por conta desse temor dele, né? Ele não confiou, porque senão o Nicodemos seria um dos seus discípulos. E com certeza teria tido uma morte, sim, por amor do Senhor, mas ele quis estar resguardado por trás, né? Seguindo ao Senhor à distância. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos ficar seguindo ao Senhor à distância, ou mesmo que seja por trás de algumas situações, concordando com outras, aí você não é livre 100%, né, irmãos? Porque o verdadeiro adorador do Senhor, ele não olha para as situações vindouras, ele não olha para possibilidades ou não possibilidades. Não, ele acredita e é fiel e pronto, né? Se aconteça o que vier a acontecer, eles sabem quem está apoiado, né, irmãos? Então aqui Nicodemos ele deixa essa meio que uma ruptura, né, dizendo, olha, eu posso seguir o Senhor de longe. Ninguém não vai, só eu e Deus sabe que eu estou seguindo. Não, a declaração não é dessa maneira. A declaração tem que ser pública. Ela tem que ser falada assim: olha, eu aceito o Senhor como meu único Salvador, meu único, exclusivo Salvador, né? E botar a cara para bater mesmo, e seguir, e fazer as obras que Deus está mandando fazer, né, irmãos? Então, bem. Essa foi a palavra. Gostaria que os irmãos achassem o seu lugar verdadeiramente diante do Senhor, né? O aceitassem verdadeiramente, né? E sereis salvos e livres.
né? Essa palavra, gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu